Olá, meu povo, olá, minha gente, tudo bem? Tá entrando gente aí agora? Sejam bem-vindos a mais uma live do Museu de Arte Sacra. Hoje nós temos um convidado super especial, mas antes de falar quem é, eu acho que eu falei ontem, quem assistiu a live de ontem já sabe, quem acompanha as redes sociais do Museu de Arte Sacra também já sabe, né? E para quem não sabe, está chegando agora, meu nome é João Batista, sou gerente do setor educativo do museu, também professor. E o Museu de Arte Sacra, ele quer dizer, essa live, ela integra, né, o projeto Mas MP em Casa, que começou aí a partir do processo de pandemia e a partir da suspensão de algumas atividades de vários lugares, né, vários aparelhos, as atividades presenciais. E aí a gente quis trazer todo o trabalho que a gente faz presencialmente lá no museu, educativo, sobre preservação e divulgação do patrimônio, da memória da cidade, para as redes sociais. E tem dado muito certo, fico feliz por isso. Nós criamos, então, o projeto Base em Casa, que é essa programação desenvolvida aí a partir desse momento. Né? O Museu é um aparelho cultural do governo do estado de Mato Grosso, uma das unidades museológicas da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer do estado de Mato Grosso, e aqui é administrado por termo de parceria pela organização social Ação Cultural. Bom, hoje nós temos uma presença super ilustre, um exímio contador de histórias e um colecionador de histórias e de objetos, né? Objetos históricos. E poucas pessoas sabem tanto sobre Cuiabá quanto o seu Francisco das Chagas Rocha. Seja bem-vindo, seu Francisco. Ô, João, muito obrigado, viu? É uma honra estar aqui participando com você dessa live. A honra é nossa, seu Francisco. Eu queria só vou apresentar o senhor aqui, para quem não conhece. O seu Francisco não é cuiabano, apesar de amar demais Cuiabá. Ele é do Rio Grande do Norte, chegou em Mato Grosso na década de 80, né, para tentar ser padre. Então, primeiro ficou no interior, morou no interior, 4 anos depois veio para a capital com o intuito de tornar-se padre, residiu na Catedral de Cuiabá, mas aí a vocação não se confirmou, né, seu Francisco? Aí o senhor passou para tarefas administrativas da Basílica, e ali foi onde o senhor conheceu o pessoal, ouviu as histórias, principalmente o pessoal da ilha de Cuiabana, né, de famílias muito tradicionais. Depois se casou, foi morar pelo centro de Cuiabá, e a partir daí o senhor começou a colecionar, né, herdou aí uma quantidade de fotos e passou a colecionar objetos, não só histórias de Cuiabá, mas também objetos. Seu Francisco é famoso, para quem não sabe, a página dele é super famosa. Cuiabá de Antigamente é uma das páginas mais populares do Centro-Oeste, que tratam de história, né? Que tem 109 mil seguidores, tem grupo também no WhatsApp do Cuiabá de Antigamente, e são muito compartilhados. Toda vez que o Francisco coloca uma foto do acervo dele, assim, todo mundo chora e conta história, muita gente lembra de vários momentos. Ele também teve uma loja de antiguidades, um antiquário, e também é restaurador. Gosta tanto de memória e de história, que trabalha com restauração e participou aí da restauração do piso da Igreja São Benedito, da Igreja da Boa Morte, Senhor dos Passos. Então, ninguém melhor que São Francisco, mesmo não sendo cuiabano, é um cuiabano adotivo, né, São Francisco? Para falar de Cuiabá. Seja bem-vindo, São Francisco. Muito obrigado. E é uma honra, como eu disse anteriormente, e não sou cuiabano de nascimento. Nesses dias, agora vou estar recebendo o título de cidadão cuiabano, otorgado pela Câmara Municipal de Cuiabá, né? Aí aumenta mais a satisfação de residir aqui nessa terra tão calorosa, né? E como você mesmo disse, eu morei muito tempo ali pelo centro da cidade
e por conhecer tantas pessoas ali da redondeza, pessoas antigas, de famílias tradicionais, eu fui tomando gosto, né, pela história e comecei a juntar os caquinhos de muitas famílias, de muita gente, muitas histórias, pesquisar, né? E a gente chegou aí nesse patamar. Maravilha. Seu Francisco, falando em calor, que isso é um assunto, quando, né, a gente sempre fala do clima, falando em calor, o senhor já viu um calor desse que a gente está vivendo hoje, 42 graus do tempo? O senhor está aqui há quanto tempo mesmo, Cabral? Eu vim em 86, né? 86, já vai para 34 anos, são muitos anos aqui. Eu vim com minha mãe, inclusive ela só ficou um ano aqui em Mato Grosso, porque era muito quente e ela ficava sempre passando mal. Aí ela preferiu voltar lá para o Nordeste. Então é uma terra, rapaz, é um calor que não há outro igual. Lá na minha terra é um clima bem ameno, não chega a 40 graus, nunca. Mas com 3 décadas a gente acaba se acostumando, né, João? Sim, mas o senhor já viu um calor desse ou o senhor acha que a gente está tendo mais calor do que de costume? Exatamente. Agora, devido a essas queimadas que está acontecendo aqui no estado, o clima mudou completamente, né? Então nós estamos tendo uma onda de calor como nunca teve em Cuiabá. Tá algo assim fora do comum, né? Uhum. Seu Francisco, uma coisa que eu estou impressionado com o senhor é que o senhor é do Rio Grande do Norte tem um sotaque cuiabano forte. Eu queria saber como é que foi a chegada do senhor em Cuiabá e como é que foi essa aproximação com a cidade, porque o senhor, assim, parece que incorporou bastante a cidade, né? Quando eu saí lá da minha terra, no dia 12 de janeiro de 86, 12 de fevereiro de 86, foram 3 dias de viagem, viu? O dinheiro era muito curto, então minha irmã fez umas latas de farofa de galinha. Aí nós almoçávamos no restaurante e a janta era aquela farofa, sabe? Que minha irmã tinha preparado para mim e minha mãe. E nós viemos de lá até eu vim com um chapéuzão de palha, rapaz. E eu cheguei aqui eu achando que eu estava na minha terra, né? Todo mundo achou estranho eu com um chapéu de palha na cabeça, que era muito comum nós nordestinos usar naquela época, né? Aí eu cheguei e achei assim muito diferente, principalmente o linguajar. Foi muito assim difícil, né, para eu entender no começo o que as pessoas estavam querendo dizer, mas logo eu fui abanizando, né? Eu não estou ouvindo, João. Desculpa, eu desliguei o microfone. O senhor foi para Nobres antes de vir para Cuiabá, morou lá um tempo, e aí o que levou o senhor para Cuiabá? Então, eu morei de 86 até no comecinho de 90 lá em Nobres. Eu fui funcionário público da prefeitura de Nobres, trabalhei lá, né? Aí, já no Só um pouquinho, São Francisco. Deu uma travadinha. Recomeça a história, só porque a primeira parte deu uma travada. Internet é complicado. Então, quando eu cheguei lá em Nobres, em 86, aí logo eu consegui um emprego lá na prefeitura com o prefeito que tinha lá na época, porque ele era nordestino. Aí eu cheguei com a maior cara de pau, fui conversar com ele, eu era muito novo na época, né? Aí eu falei, doutor Luiz, eu sou nordestino e eu nunca trabalhei, eu preciso do emprego. Aí ele me arrumou. Aí eu trabalhei lá na prefeitura de Nobres, trabalhei também em outros lugares depois, e quando foi no finalzinho de 89, eu conheci um padre, que era o pároco da catedral, Padre Francisco da Silva Valeriano. Aí ele foi lá em Nobres e ele me chamou para vir para Cuiabá. Aí eu vim direto para morar na catedral.
Aí foi isso que você falou aí anteriormente, né? Eu morei na catedral, eu vim para ser padre, eu queria ser padre, né? Mas aí, rapaz, o tempo foi passando, eu acabei conhecendo minha mulher lá na catedral, nos casamos e eu não segui mais a vocação religiosa, né? Continuei católico, como sempre, trabalhando lá na igreja, tocando. Eu tocava violão e cantava há muito tempo lá, né? Aí eu fiquei participando lá e casei. E aí, com tudo isso que eu fui conhecendo as pessoas antigas, né? Marta Papazian, que me acolheu, me contava muitas histórias de Cuiabá. Eu frequentava a casa de Lázaro Papazian, o fotógrafo, Chau, né? Então era uma honra muito grande. Quando ele me recebia na casa dele, ele falava assim: olha, está chegando a maior sumidade da catedral, né? Ele achava que eu era uma autoridade, mas eu não era, né? E eu tomava guaraná com ele na casa dele, tomei sopa com ele lá. Então eu conversava muito com ele sobre as fotografias dele, sobre o trabalho dele em Cuiabá. E assim foi aumentando, né, o leque de conhecimentos da Cuiabania. O senhor começou então a colecionar objetos e fotos da cidade e histórias. O acervo do senhor hoje conta com uma quantidade de quantos objetos e que objetos o senhor tem aí guardado das histórias de Cuiabá? Olha, objetos eu não tenho tantos, né? Eu tenho, assim, pouca coisa de objetos, né? Porque lá quando eu morava na rua Joaquim Murtinho, eu tinha um comércio, né? E eu tinha um antiquário lá, e eu comprava e vendia. Então, foi com esse antiquário que eu adquiri também as primeiras fotos antigas de Cuiabá, jornais, revistas. Eu tenho uma coleção de ventiladores antigos, que é uma coisa que quase ninguém coleciona, né? Mas eu tenho, porque eu sempre gostei e comecei a comprar, a ganhar. E isso aí eu tenho. Tenho coleções de moedas, de um pouco de selo, de cédulas, e muitas medalhas de santos, essas coisas assim que eu gosto de colecionar, né? Mas o meu forte mesmo é fotografia e livros regionais, né? Livros, eu devo ter uma base de uns 3.000 livros daqui da região, né? E muitas fotografias antigas eu tenho também, para mais de 6.000 fotos. O senhor pretende disponibilizar isso, tipo, já pensou em criar uma biblioteca, um espaço de memória, alguma coisa assim, ou não? Já, sim, já fui chamado várias vezes para criarmos um espaço para que todo esse meu acervo seja disponibilizado à população, a quem quiser pesquisar, né? Mas para isso demanda uma certa política, né? Um certo, como se diz, demanda projetos, tudo isso aí, porque não é fácil, né? Você pegar um acervo e colocar à disposição de todos. Então, é preciso digitalizar, aí necessita de equipamentos, câmeras fotográficas, computadores, um espaço, principalmente. Precisa de dinheiro, né? Precisa de dinheiro, né, São Francisco? Dinheiro. Então, eu não vou levar isso para o túmulo, né? Então, é interessante que isso fique disponível para a população de Cuiabá, porque cada coisa que eu faça a catalogação tem uma história, né? Tem uma história, eu conheço aquela fotografia, aquela pessoa, eu não tenho só por ter, né? Eu não sei quem que é isso aí. Não, não é assim. Eu vou atrás da história, eu identifico a pessoa da fotografia, os lugares. Então, nisso aí a gente vai criando uma certa experiência. Seu Francisco, falando em história, das histórias que o senhor já ouviu, de todo mundo que o senhor conheceu, qual que é a que mais chama a atenção do senhor? Qual que o senhor acha mais interessante, que o senhor costuma contar mais vezes?
Olha, são muitas histórias, viu, João? Eu sou apaixonado pela história de uma professora que existiu em Cuiabá até 1973. Ela se chamava Aureolina Eustácia Ribeiro, professora Oló. Oló era o apelido dela. E ela morava num casarão imenso ali onde não tem a Praça Bispo? A Praça Bispo Dom José? Então, tem a Praça Bispo, aí tem aquela sequência de casa que vai sair lá na Maria Taquara, sabe, né? Então, ali era o casarão da família dela. Ela era filha do Major Manuel Ribeiro da Fonseca. Esse major, ele era baixinho, e ele tinha o apelido de Major Capadinho. Era muito famoso em Cuiabá, era avô de Aicim Tocantins. E esse major, ele foi batizado com o nome de Manuel Ribeiro dos Santos Tocantins. Para ele entrar no exército, ele foi apadrinhado pelo Marechal Hermes da Fonseca, que era... Marechal Hermes foi presidente da República. E ele apadrinhou o major, o pai da professora Oló. Aí ele passou a se chamar Manuel Ribeiro da Fonseca, porque pegou o sobrenome do Marechal Hermes. Aí tá, passamos para a professora Oló. A professora Oló era filha dele. Ela era uma pessoa profundamente religiosa, católica. Ela tinha, acho que mais de 500 afilhados. Cuiabá inteira, naquela época, queria ser afilhado da professora Ló. E ela visitava os doentes, sabe? Ela fazia orações, né, por pessoas que já tinham falecido. Ela era uma pessoa, assim, muito caridosa. E em 1800 acho que já no comecinho do século, ela fez parte da comitiva do bispo Dom Carlos Luiz Damur. Ela visitou quase todas as cidades importantes de Mato Grosso nas visitas pastorais. Então, eu me refiro a ela porque ela é tida por toda a cuiabania como uma santa, sabe? Nunca passou por processo nenhum de beatificação, de nada, mas todo cuiabano antigo sabe do poder que ela tem. Então, essa é uma das pessoas que me chamou muito a atenção quando eu tive conhecimento. Depois teve também Dona Aidinha Epaminondas, que morava ali na minha rua, na rua Joaquim Murtinho, casada com o doutor Antônio Epaminondas, também muito católica. Ela fez parte da comissão que construiu a nova catedral. E eu frequentava muito a casa dela. Lá almoçava o governador Fragélico, sua esposa, vi diversas vezes ele lá. Então era uma casa muito muito frequentada. Era lá que naquele tempo não tinha violência em Cuiabá, sabe, João? E a festa do Senhor Divino era assim uma coisa pacata, não tinha medo de assalto, de nada. Então existia um senhorzinho chamado Major. Ele andava com uma mala carregando todo o dinheiro que as pessoas doavam nas esmolas. E lá na casa da dona Idinha é que era contado o dinheiro, sabia? Ela contava o dinheiro e repassava todos os dias para a catedral. Então, essa também é uma das pessoas que me marcou muito, foi a dona Idinha Epaminondas. E tantas outras, né? E o senhor conhece alguma curiosidade? Eu ouvi algumas histórias, eu queria aproveitar o senhor aqui para ver se algumas são verdades. A Praça da Retreta me falaram que era, eu não sei se era a Praça da Ipiranga ou a Praça Alencastro, onde tinha a retreta do Exército. Eu não sei nem o período, isso aqui me falaram que tinha praça... No Jardim Alencar. Me falaram que a praça era dividida na Alencastro. Era sim, me falaram que
a praça era dividida, porque ela tinha uma cerca, né, uma cerquinha. Isso, Então, as famílias isso. as famílias mais abastadas, elas andavam por dentro, né? E aí a parte de fora era das pessoas mais pobres, soldados, pessoas Era mais das simples. pessoas mais pobres. E as pessoas que eram mais pobres ainda iam para a Praça da República. Ainda tinha isso, a Praça da República era para as pessoas mais pobres ainda. Eu achei tão curiosa essa história, eu achei tão. Eu fiquei imaginando visualmente, né, como deveria ser essa coisa da ocupação da praça, né, você ter o centro a mais a elite, e aí mais para a borda da praça as pessoas mais simples. Tem algum outro espaço de Cuiabá que se parecia com isso? O senhor tem alguma lembrança disso? Olha, um lugar assim que também era meio característico assim para a elite era o clube feminino, ali onde é a Secretaria de Cultura. Lá Uhum. frequentava, lá frequentava a alta sociedade. E lá quase negro não entrava. Então, um dos poucos negros que eu tenho conhecimento, dos poucos não, o único que eu tenho conhecimento, era o Gegé. Gegé era negro, colunista social, homossexual, né? E ele Uhum. frequentava o feminino porque a presidente do clube feminino era uma das senhoras que criou ele. Então, a partir disso aí, ele teve toda essa abertura, né, para trabalhar com o colunismo, com essa entrada toda nas famílias da sociedade. Bacana. E tem uma outra história também que eu queria saber, que se o senhor conhece, já ouviu falar. Eu já ouvi falar de uma senhora que ela morreu vendendo doce, mas que ela foi muito rica, porque ela era dona do bordel mais chique da cidade ali, que era supostamente, são histórias que eu ouvi, eu não sei se são verdadeiras, porque eu estou perguntando para o senhor, pode ser que o senhor já tenha ouvido falar do nome dela, que ela era conhecida como Dona Pequena. Essa personagem existiu? O senhor tem alguma notícia? Já ouviu falar dela? Dona? Dona Pequena. Não, eu não conheço, não. Não, porque é muita história, senhor Francisco, eu estou perguntando, que a gente vai ouvindo de um aqui, de outro ali, e a gente não sabe, né? Porque a gente não tem referência, muitas vezes falta livros que contem histórias de pessoas comuns, né? A gente tem muitos É, livros que contam histórias de pessoas muito importantes, e Cuiabá tem uma característica interessante, é que tem muita gente comum com boas histórias, né? Com uma ótima história de vida, que foi muito importante para a comunidade. E aí a gente não acha muito referência, né, nos livros e tal, menção a essas exatamente. pessoas. Olha, e por falar nisso, eu tenho um acervo grande de bordéis, de cabarés, né? Eu tenho muitas fotos das mulheres, dos lugares, das boates, da Lourdinha, do Telmo, lá do Ribeirão. Eu tenho muita foto mesmo, mas dessa personagem aí eu não conheço, não, viu, João? Sim. O senhor tem algum personagem interessante que é desconhecido? Porque todo mundo conhece Zé Belo Flor, todo mundo conhece Gegé, que mais? Tem algumas figuras, Maria Taquara. Algum personagem que você acha importante dizer para as pessoas que vivem em Cuiabá, que tem uma história importante para ser contada? O senhor já falou de duas mulheres, né? Tem mais alguma, assim? O senhor se lembra alguma pessoa, algum homem assim, que é desconhecido, que não é tão conhecido, que o senhor acha uma história importante para divulgar? Ah, sim. São muitos casos que eu vou catalogando e às vezes até eu deixo de publicar, sabe, João? Recentemente eu fiz uma pesquisa sobre o Coronel Daniel de Queiroz, que é um policial falecido na década de 50. Ele homenageia o primeiro batalhão de Cuiabá, né?
ou seja, o primeiro batalhão tem o nome dele, Batalhão Daniel de Queiroz. O fato interessante desse Daniel de Queiroz é que ele era casado com uma professora chamada professora Teresa Lobo. Teresa Lobo. E ele... Já ouvi falar. Pois é. Ele foi casado com a Teresa Lobo e ela morreu primeiro do que ele. Ele era um cara, assim, profundamente católico também. Ele que trouxe para Cuiabá a primeira imagem de Nossa Senhora da Penha de França. Porque Cuiabá, quando foi fundada em 1719, surgiu o Arraial, né, o Arraial da Forquilha, e lá existia uma imagem que os bandeirantes trouxeram da Nossa Senhora da Penha de França, que era a padroeira dos navegantes. E com a descoberta do ouro aqui na prainha em 1722, eles abandonaram lá o Arraial da Forquilha, e com isso também a imagem sumiu, né? A imagem de Nossa Senhora da Penha de França sumiu. E ficou até o século XX sem ter uma imagem em Cuiabá da Nossa Senhora da Penha de França. E o coronel Daniel de Queiroz construiu uma capelinha que fica ali antes da Ponte de Ferro e mandou trazer essa santa do Rio de Janeiro e está lá até hoje. E quase ninguém conhece esse lugar. Então, eu acho isso aí uma história muito interessante a ser desvendada, a ser contada, né? Que é esse fato aí. Outro fato importante da vida do coronel Daniel de Queiroz é que ele teve uma enfermidade muito grande na década de 50 e ele não suportou passar por tudo isso aí. Ele cometeu suicídio, sabe? Ali na rua São Joaquim. E ele, cometendo suicídio, ele deixou, né, todo esse legado aí na corporação da Polícia Militar, foi comandante diversas vezes, e trouxe essa imagem de Nossa Senhora da Penha de França. Então, esse é um dos personagens que eu não publiquei nada ainda sobre ele, né? Mas tem uma pesquisa grande. E são muitos outros também que a gente vai pesquisando dia a dia. O senhor tem muito material das festas de Cuiabá, das festas de santo, do carnaval? Teve um período em Cuiabá que o carnaval era bastante... Até ouvi falar, não sei se é verdade, Cuiabá tinha o segundo maior carnaval do país, que só tinha no Rio, né? E tinha aqui em Cuiabá e tinha aqui onde é Mato Grosso do Sul hoje, esqueci o nome de uma cidade aqui, à beira de um rio. E os cuiabanos gostavam muito dos cariocas, né? Eu acho que tinha muita coisa, muita influência, principalmente a elite, ia muito estudar no Rio, e aí trouxeram a influência das festas de carnaval. O senhor tem material sobre esses momentos da cidade também? Sim, também. Uma das escolas de samba que eu sempre pesquisei, e tenho muitas fotos também, é a escola de samba Deixa Cair. Era uma das mais faladas que tinha em Cuiabá, porque eles mandavam buscar os adereços lá das escolas de samba do Rio de Janeiro. Então, essa escola que influenciou muito a mudança do estilo de se fazer carnaval em Cuiabá, de 1960 até 70 e pouco. Essa escola praticamente revolucionou, né, com as vestimentas, e era uma escola que as mulheres dos bordéis participavam, então era um sucesso tremendo, né, porque o povo todo queria ver essas mulheres com poucas roupas desfilando nas ruas de Cuiabá, né. Carnaval, né, São Francisco? Legal. Nossa, Francisco, eu queria muito, eu acho que assim, eu torço muito para que isso aconteça, o senhor consiga um espaço para deixar esse material, e eu acho que o senhor também devia contar um pouco mais essas histórias, né, tipo, o senhor já pensou em, de repente,
gravar isso de alguma maneira, essas histórias, contando uma história ou outra, para a gente registrar essas memórias, ou a página já faz isso bastante, faz muito bem, é bem bacana. Inclusive, indico aí para o pessoal que está acompanhando, que não segue a página, pode seguir, porque é muito legal. Mas o senhor pensa em fazer uma espécie de acervo de vídeo, gravando essas histórias, contando um pouco das memórias, das coisas que o senhor viveu e viu? Sim, ainda hoje eu conversei com 2 amigos meus justamente sobre isso. E eu falei que nós precisamos fazer um trabalho de entrevista com as pessoas antigas de Cuiabá, seja da área esportiva, pessoas ligadas ao carnaval, à religiosidade, porque existem muitas pessoas que têm histórias, né, guardadas com elas. As pessoas com mais de 80 anos, 100 anos. Então, isso aí precisa ser preservado para a posteridade. E eu tenho, sim, um desejo muito grande de estar fazendo esse trabalho, sabe, João? E eu gostaria muito também de fazer lives, transmissões ao vivo de determinados pontos da cidade de Cuiabá, pontos históricos, falando sobre aquele lugar, sobre pessoas. Mas eu tenho um problema também muito grande, que é a falta de memória no celular. Então, se for uma live, até que ainda vai. Agora, se for para eu gravar e depois publicar, não tem como, porque meu celular é para explodir de tanta coisa que tem nele, né? Então, fica muito Não, difícil isso aí você não tem que fazer sozinho, não. Isso aí tem que fazer uma galera junto, tem que fazer um projeto para poder isso aí ser bacana, né? Alguém com uma câmera legal, entrevistar o senhor, entrevistar outras pessoas que o senhor indicar. Talvez o senhor mesmo entrevistar algumas pessoas que o senhor já conhece, de repente, conhece a história. Exatamente. Eu acho que Fazer seria entrevista, bacana. depois editar, né, João? Fazer tudo isso aí. Seria muito bacana. Uma coisa assim muito grosseira. Fazer uma coisa caprichada, com imagens, com as falas das pessoas, né? Às vezes entrevistar um e outro sobre o mesmo tema, né? Isso eu penso muito nisso. Falta um certo investimento nisso aí também, né? E assim, no geral, eu acho que muitas das pessoas que tinham muitas histórias, né? Pessoas, por exemplo, que eu conheci mais velhas, que me contaram várias histórias, elas já estão morrendo ou morreram, né? E a sensação que fica é que a gente perde nessa história, que essa história não está muito referenciada, né? Às vezes, nem que eu estava perguntando para o senhor a história da praça, eu não sabia se era verdade que havia essa divisão, dessa senhora que me contaram, que era tal Dona Pequena também, que ninguém nunca ouviu falar, mas que me contaram uma história interessante, porque diziam que ela ia na praça porque ela é uma das poucas mulheres que iam a Paris, né? E aí, quando ela voltava de Paris, as moças da sociedade iam para a praça, corriam, ficavam no centro da praça, da Retreta, e ela ficava desfilando com os vestidos de Paris. Então, coisas que estão no meu imaginário, que eu fico imaginando quando eu vou ali pelo centro, na praça, eu tenho uma memória visual, né? Então, eu fico olhando, quando eu sento ali, fico prestando atenção e fico pensando, né? Imaginando como seriam essas cenas. E essas cenas todas se perdem, né? À medida que as pessoas vão morrendo, E eu acho que seria bastante interessante a gente ter gente disposta a preservar essa memória, né, seu Francisco? Exatamente, fazer um acervo em vídeo de muitas pessoas que têm histórias para contar. Porque eu, particularmente, conheço muita gente que podia estar falando, né, vamos supor, sobre o Museu do Rio, falar sobre o Mercado do Peixe, falar sobre os personagens folclóricos de Cuiabá, Zé Bolo Flor, Peteté, Maria Taquara, né? Tudo isso eu conheço pessoas que conheceram essas pessoas.
Então, você imagina, isso aí dá um documentário e tanto, né, João? Falar sobre esses personagens da cidade de Cuiabá. Mas, para tudo isso, precisa ter uma equipe, um material bom, né, para a gente poder estar trabalhando. Porque não adianta chegar com a cara e a coragem. Sim. Tem que ter condições, né, de fazer isso e eu acho que falta bastante, né? Acho que tem pergunta aqui, seu Francisco, para o senhor. Jandira Pedrolho perguntou, e sobre o Palácio das Águas, era assim que chamava o bordel do Morro da Luz? Não sei. E ela fala de um personagem interessante que ela conheceu, que é Dona Ana, que era líder comunitário do Ribeirão da Ponte, ou do Lipa, eu não lembro direito, e que era presidente do bairro nos anos 90. Você chegou a conhecer? Então, Dona Ana era um senhor, né? Ele chamava Tarcílio. E ela era uma líder comunitária lá no bairro Ribeirão, né? Ela foi a primeira travesti de Cuiabá, a Dona Ana. Inclusive, agora a presidente Sério? do bairro lá está querendo homenageá-la com o nome de uma praça lá no bairro Ribeirão. Até me pediu um material que eu tinha sobre a Dona Ana, fotos, algumas matérias, eu passei para ela. Dona Ana, eu conheci sim. Ela usava roupa feminina o dia inteiro. Era pedreiro, pintor de mão cheia, fazia de tudo, né? E muito respeitada lá no bairro do Ribeirão. E em toda Cuiabá também. Isso é uma característica interessante de Cuiabá, né, São Francisco? Por exemplo, se a gente pegar a Maria Taquara, o próprio Gegé, o Zé Boluflor, que eram figuras que consideradas aparentemente marginais, né? De repente, eles têm uma notoriedade tão grande que daqui a pouco estão homenageando numa praça, né? Tá nome de uma praça, tem uma estátua homenageando. Eu acho que essa característica da cidade me encanta muito em Cuiabá. Porque nós temos que valorizar as coisas da terra, né, João? E os Sim. personagens que aqui viveram. Não adianta ficar botando o nome de praça em nome de pessoas que não tem nenhuma história com Cuiabá, né? Então, eu acho que as homenagens elas têm que ser voltadas diretamente para essas pessoas que deixaram um pouco de si, né, para a posteridade. Eu homenagearia Gegé, Zé Boluflor já está homenageado, né? Dona Ana, tantas outras pessoas que ficaram aí no imaginário do povo cuiabano. São muitos mesmo. E o que me impressiona é que você tem, tipo, pessoas que foram importantes, que são homenageadas, que são, né, pessoas, digamos assim, com uma vida mais normal, desculpa usar o termo, assim, pessoas mais da sociedade, né, pessoas mais da elite, que eram do exército, que eram políticos, foram políticos importantes, e pessoas que assim, aparentemente deveriam, né, serem esquecidas, como Gegé, como Zé Boluflor, que morava, né, que ele era um sujeito em situação de rua, né, basicamente morava na rua, mas a gente sabe que ele é compositor de rasqueados famosos, né, era um poeta respeitado, e era um sujeito extremamente acolhido, né, por todo mundo. E isso é incrível em Cuiabá, da gente ter todo mundo homenageado, todo mundo, essa memória, você ter, né, desde do sujeito do topo da elite até o sujeito que não tinha casa, né, que morava na rua. Pois é muito importante, né, João, quando você vê uma autoridade homenagear uma pessoa que veio lá de baixo, uma pessoa simples, que com essa simplicidade toda, ficou para sempre marcada na memória dos cuiabanos. Uma pessoa que eu já falei diversas vezes para o prefeito, outras pessoas,
que merecia uma homenagem era uma senhora e ela tinha a idade mental assim de uns 5 anos, mas ela deveria ter o que, uns 40 e poucos anos, mas ela tinha a mentalidade de criança. Ela se chamava Lenir, era irmã de um jogador da seleção brasileira chamado Traçaia, que era daqui de Cuiabá. E essa Lenir era conhecida pelo apelido de Preta. E todas as crianças da sociedade de Cuiabá brincavam de roda com essa mulher, criança, lá na Praça Alencastro. Então eu fiquei imaginando, por que não faz uma estátua da Preta aqui na praça, né? Com aquele vestido rodado. Toda criança, ou os adultos de hoje em dia, iam reverenciar aquela homenagem, porque ia saber que aquela pessoa fez parte da sua infância, né? Então é isso, eu acho que as homenagens, elas têm que estar ligadas ao que a pessoa representou na vida do cidadão, né? Não adianta eu homenagear só porque o cara é pai de um vereador, pai não sei de quem. Não, vamos homenagear uma pessoa que realmente merece. Sim, podiam fazer até um brinquedo, né? Você falou da saia, podia ser uma coisa de aquele brinquedo de girar um parquinho, uma coisa para homenagear essa brincadeira que ela tinha com as crianças, né? Eu acho que tem uma coisa assim. A cidade de Cuiabá precisa valorizar mais o modo de habitar a cidade de antigamente, que era essa coisa de estar na praça, ocupar, né? Hoje em dia a gente vê à noite o Cuiabá, o centro fica completamente deserto, quer dizer, ninguém mais ocupa a praça. Durante o dia a gente não vai ter alguns espaços, falta muita sombra, né? Cortaram muitas árvores e tudo mais, então é meio complicado você ficar na praça. Então esse hábito de ocupar as praças, né? De ocupar a rua durante o dia, de brincar na praça, de conviver na praça, que não existe mais, poderia ser uma política pública, né? Você tem uma noção de organizar a cidade para que as pessoas retomassem essa vida na praça, né? Homenageando aqueles que viveram assim, como essa senhora que o senhor acabou de falar. Exatamente. Outra coisa também que me chama muita atenção ali na Praça Alencastro são aqueles bustos que estão enfileirados ali. Você já viu, né? Já. Ali tem o busto de Estevão de Mendonça, Marechal Dutra, Joaquim Murtinho, Marechal Rondon, Dom Aquino. Então, na época que eles enfileiraram esses bustos, eu fui contra, sabe? Por quê? Se você for ler na história de Cuiabá, o Marechal Deodoro não, o Marechal Rondon, Marechal Cândido Mariano Rondon, o busto dele ficava voltado para a rua que leva o nome dele, né? Rua Cândido Mariano. O busto do Joaquim Murtinho ficava de frente para a rua Joaquim Murtinho. Você está entendendo? Então, e o de Dom Aquino é o mais importante de todos, porque o busto de Dom Aquino foi inaugurado em 1956 e ele estava vivo ainda. Ele fez parte da inauguração do busto dele. E o busto dele ficava de frente ali para a catedral, sabe? Então, eles retiraram esses bustos, colocaram todos enfileirados, desrespeitando a história que cada busto queria dizer com a sua localização na época da entrega, né? Sim, a Jandira está aqui falando que é uma bustaiada muito feia. Jandira, ótimo aqui nos comentários. Ela falou também que o senhor faz, né, que a gente estava falando, que é contar a história de todas as classes sociais, né, que é essa história que não se vê nos livros, que é a história de gente comum, a história de gente importante assim, né, gente com poder, gente comum, e sobre as praças falando que atualmente não tem onde sentar, isso é verdade, né.
Aí, assim, às vezes até uns moleques andando de skate na praça, a polícia vai lá e tira, quer dizer, tipo, é completamente diferente, o pessoal entende, não sei o que eles entendem por praça, né, São Francisco? Ah, não vou A praça colocar banco, não vou colocar ela sombra. ficou com poucas árvores, né? Muito quente, João. Muito quente. Ali podia ter mais uma atração voltada para a história de Cuiabá, né? Um ponto de cultura, né? Que se pudesse contar histórias de Cuiabá ali na praça. Isso seria muito importante, né? A Jandira também é uma pessoa que conhece muito de Cuiabá, sabe? Ela tem uma experiência fora do comum. E eu sempre que eu estou em dúvida com alguma coisa, eu recorro a ela, porque ela sabe tudo das ruas de Cuiabá, de criação de bairro, essas coisas todas aí. Ela está por dentro de tudo. Então, eu gostaria muito que essas praças elas fossem mais atrativas. Você vê aquela praça Clóvis Cardoso. Lá é legal, rapaz. Lá tem uma biblioteca, Saber com Sim. Sabor. Você entra lá dentro, tem ar-condicionado, livros à vontade, computador, né? Para os alunos pesquisarem, qualquer um também que for lá. Então, eu acho que as praças, elas tinham que ter essa atração, sabe? E não ficar aquela coisa ali sem utilidade, né, João? Sim, nessa praça que o senhor falou, tem bancos também, isso é uma coisa no centro ali, eu não sei o que eles fizeram com os bancos das praças, eles acham que as pessoas não devem mais sentar nas praças. Eu não sei o que o poder público de vez em quando pensa sobre o espaço público, né? A sensação que dá é que eles arrumam o troço, fazendo com que aquele aparelho deixe de ser público, né? Porque o troço fica inabitável, sem sombra, sem lugar para sentar. Como é que a gente vai ocupar? Como é que a gente vai sentar ali, olhar o tempo de vez em quando, né? Parece que a Pois é, cidade está sendo... a impressão que dá é que essas pessoas que elaboram esses projetos, eles não pensam na coletividade, sabe, João? Eles pensam que para eles está bom e pronto. Mas não é assim, tem que ser uma coisa que agrade a todos. Não uma coisa que venha trazer desconforto, né? Porque realmente ali naquela praça não dá para sentar, né? A Praça da República também agora já está passando por reforma. Talvez teremos aí uma praça muito boa. Eu até solicitei também de um secretário aí que restituísse os pontos de táxi que existiam em Cuiabá. Cada praça, cada lugar tinha um ponto de táxi que homenageava os primeiros taxistas de Cuiabá. Lá em frente à Praça Ipiranga, lá tem um ponto de táxi que se chamava Mãe da Praça. Mãe da Praça era um cidadão que morava na Joaquim Murtinho, chamava-se Luciano Franco Lobo. Esse Luciano Franco Lobo era pai de José Luiz Franco Lobo, que era um dos donos daquela escola padrão que tinha ali na rua Ricardo Franco. Então, quer dizer, diversos pontos de táxi que tinha em Cuiabá que homenageavam os taxistas antigos, com essas reformas, eles estão desaparecendo, sabe? Então, eu acho que não é por aí. Você faz reforma uma praça e não restitui aquela homenagem que existia ali. Então, parece que já há uma intenção de que todos esses nomes voltem, né, para os devidos pontos, até por cobrança das famílias. Então, é isso aí. Eita. A Jandira está falando ali que essas praças estão sendo construídas desse jeito para evitar aglomeração, né? E eu acho que essa mentalidade é muito doida, assim, porque, assim, é muito diferente de uma Cuiabá de antigamente, né? Essa coisa da aglomeração. Não estamos falando em tempo de pandemia, tá, gente? Falando aí em tempos normais, mas da praça ser um lugar para evitar as pessoas, ser um lugar desconfortável para as pessoas não ficarem ali. Isso é muito doido, né? A praça devia ser um lugar confortável para as pessoas ficarem ali, né? Então, não sei de onde surge essa mentalidade.
Falando nisso, seu Francisco, para a gente meio que se encaminhar para o final, o senhor conhece bastante a cidade. Quais perspectivas o senhor tem para uma cidade melhor, para uma cidade mais que traz as boas energias, as boas práticas de antigamente? O que o senhor acha que a gente devia fazer para resgatar coisas boas de antigamente para essa Cuiabá moderna e contemporânea? Então, em primeiro lugar, João, começar fazendo esse trabalho de preservação da história. Fazendo trabalho audiovisual com essas pessoas antigas de Cuiabá, inserindo mais conteúdo cuiabano, mato-grossense nas aulas da rede pública e estadual e municipal. Então, eu acho que fazendo tudo isso, o poder público, investindo muito na valorização da nossa cultura e das coisas da nossa terra, nós teremos, com certeza, uma Cuiabá muito melhor e mais fortemente ligada com as tradições e as origens da nossa terra, né? Então, eu espero que seja um futuro melhor para todos nós, principalmente nesse sentido de valorizar as coisas da nossa terra. É isso que eu sempre afirmo e reafirmo, que nós devemos valorizar o que nós temos, né? Para que as gerações futuras possam saber que existiu pessoas que lutou pela preservação da cultura, das coisas, da terra, pessoas que valorizou os mínimos detalhes, né, da nossa cuiabania. Então é isso que eu espero para uma Cuiabá do futuro. Legal, seu Francisco. A Jandira falou que pensa que seria importante levar as crianças, né, para conhecer o centro da cidade, contar as histórias. Acho que o trabalho educativo, né, sempre levar. Eu já tive a oportunidade de conduzir aí algumas turmas de escola pelo centro e é sempre muito interessante que a maioria dos adolescentes e crianças passam todo dia pelo centro e não conhece nenhuma história, né, sobre o centro antigo e sobre as origens de Cuiabá, né. Eu acho que esse trabalho precisa ser feito dentro da escola e dentro da cidade, né? Fazendo com que as crianças conheçam esses espaços também, né, seu Francisco? Também, na época eu fiz parte da comissão dos 300 anos de Cuiabá, e na época de toda a preparação, de todos os estudos, de como seria os 300 anos de Cuiabá, uns 2 anos antes, nós pensamos em muitas coisas. E uma das coisas que foram apresentadas é que iriam criar um corredor histórico do porto até no centro da cidade, sabe? Com placas, aqui nasceu fulano de tal, ali morou não sei quem, nesse lugar aconteceu tal coisa, sabe? Era um corredor histórico do porto até em Cuiabá. Então, quer dizer, isso seria uma coisa muito importante para a nossa cidade, que infelizmente não aconteceu. Mas quem sabe num futuro mais próximo tenhamos alguém que queira fazer isso aí, né, João? Ah, sim, claro. Eu acho importante debater essas coisas, porque a gente daqui a pouco está entrando em eleição municipal e a gente precisa ter noção, né, de que cidade a gente quer para poder cobrar aí das pessoas que vão se candidatar, né, as pessoas que vão vir com as propostas. E aí eu acho que, no geral, eu acho que é hora da gente discutir a cidade que nós queremos para poder pautar aí para as pessoas que almejam concorrer às vagas, né, tanto do legislativo quanto do executivo, né. São Francisco, a gente está chegando ao final, queria agradecer muito ao senhor. Antes, eu tenho uma pergunta que o Antônio pediu para fazer para o senhor, que ele não é de Cuiabá, e aí eu acho que ele tem um pouco essa curiosidade para entender, quando o senhor é do Rio Grande do Norte, quando o senhor chegou, que impressão o senhor teve de Cuiabá e dos cuiabanos? O senhor se lembra?
Ah, eu lembro, porque quando eu cheguei do Rio Grande do Norte, eu pensava que eu ia achar onça por perto, anta. Me falaram que anta tinha chifre, sabe? Então eu não sabia nada disso. Então, jacaré, eu podia dar de cara com jacaré em qualquer lugar. Eu tinha 15 anos somente, então eu não tinha assim noção de nada, né? E não existia redes sociais, não existia nada disso, então a gente ia mais pelo livro, por televisão, essas coisas. Mas a impressão que eu tive foi essa, de achar essas coisas assim muito fácil em Cuiabá, mas, por outro lado, eu me senti assim muito acolhido pelo povo cuiabano e os nobrenses principalmente, né? Eu cheguei em Cuiabá, mas Cuiabá eu fui para Nobres, né? Fiquei 4 anos lá, então fui muito bem acolhido, tenho muitos amigos lá. Eu tenho um grupo lá em Nobres que tem quase 7.000 membros, né? Que conta a história de Cuiabá. Tem em Rosário também, com 4.000 membros. Tem em Poconé, Livramento, Rondonópolis. Todos grupos assim muito parecidos com o Cuiabá de antigamente, e voltado para o resgate das coisas da cidade. Beleza. São Francisco, muito obrigado. Queria dizer para o senhor que foi uma honra escutar o senhor. Queria ficar aqui mais um tempo conversando, mas não vai dar, porque nosso limite é 1 hora, a gente está quase extrapolando, nem viu o tempo passar. Eu gosto muito das histórias antigas de Cuiabá. Eu ainda queria tomar um café com o senhor para poder ouvir mais coisas, mas quem sabe um dia, quando o senhor tiver aí, enfim, uma disponibilidade aí, quiser me convidar, eu aceito o convite para tomar um café, porque eu quero escutar bastante, muitas histórias. Eu adoro ouvir histórias antigas de Cuiabá. Será uma honra muito grande, viu, João? Eu agradeço você pelo espaço que você me concedeu. Desculpe aí que eu sou muito tímido para falar, sabe? Mas me senti assim muito feliz de estar participando dessa live aqui com você. E será uma honra muito grande receber você para mostrar meu acervo, minhas coisas. Estou à disposição, viu? Legal, gostaria muito disso, hein? Gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu, Dona Jandira Pedrolho, que comentou um monte aí, fez vários comentários importantes, perguntas importantes, todo mundo que participou, que perguntou. Queria agradecer muito, dizer que semana que vem tem mais. Fiquem atentos às redes sociais, aos nossos grupos aí, as nossas redes, né? Quem estiver assistindo aí pelo YouTube, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, isso é importante para o museu, principalmente nesse momento de distanciamento social. A gente precisa dessas redes funcionando, quanto mais potentes, melhor, né? Quanto mais gente seguindo, melhor. Então, quem estiver assistindo aí, já dá uma curtida, já segue a página, no Instagram, também o YouTube, também Facebook. Beleza, gente? Semana que vem tem mais. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Até semana que vem, se cuidem. Seu Francisco, muito obrigado, se cuide também. Disponha, boa noite, obrigado. Boa noite a todos. Tchau, tchau.